Olá, gente boa! Curtiu esse carimbo? É o carimbo da nossa Resenha Jogo Aberto Pernambuco. Nós estamos aqui de segunda a sexta com o Jogo Aberto e a gente está chegando neste sabadão, trazendo para você, trazendo muita informação, resenha, opinião, polêmica também, né? Por que não? É a nossa Resenha do Jogo Aberto Pernambuco. Vamos falar do desempenho dos times pernambucanos, projetar rodada, jogo. Tem muita coisa legal para a gente conversar aqui na nossa Resenha Jogo Aberto Pernambuco. Vamos logo apresentar o time escalado. E teve escalação assim que foi em cima da hora, que aquela escalação inesperada. Não tem jogador que está ali aquecendo, aí sente e aí escala-se um outro em cima da hora, mas é jogador de primeiro nível, de primeira prateleira ou jogadora. Não vamos revelar também, né? Mas vamos apresentar o nosso time. Tá aqui, ó, Bartolomeu Fernando, narrador esportivo, radialista, craque na narração. E uma pergunta fácil para a gente começar, Bartô. Para qual time você torce? Fluminense do Rio de Janeiro. Boa tarde para você, meu amigo. Boa noite. Ele veio nesse ritmo, já com Fluminense, tá certo. Boa noite para você, boa noite. Um abraço, Georgia. Que bom lhe ver aqui. Zé do Carmo, bate forte aqui no coração. E no coração, e ele bateu do lado direito, tá? Só para ficar claro, viu, Zé? Para ficar claro. E você dispensa comentário, né, Rembrandt? Dispensa comentário, meu mas eterno coordenador. Né? Fizemos grandes viagens, que coisa boa poder participar desse programa, velho. Muito bom receber você aqui também. Obrigado, querido. Grande Bartolomeu Fernando vai falar muito de futebol aqui com a gente e fazer essa resenha. Geórgia Quirilos, queridíssima Geórgia. Posso revelar que eu fui a escalação de uma hora aqui, né? Não, você já sabia que tinha uma chance grande, né, de ser escalada para o jogo, para a resenha. E que bom que você aceitou. Pois é, aceitei porque não podia ficar de fora dessa resenha do lado de Lenda Viva e de Monstro Sagrado. Olha aí, Lenda Viva e Monstro Eu Sagrado. essa oportunidade, botei a cara no estúdio. Senta aqui, tem uma cadeira sobrando, sentei. Já posso dizer que trabalhei com ela, posso? Claro, Pronto. Certamente. Já posso dizer que trabalhei com ela. Temos muitas histórias para contar aqui. É verdade. Geórgia Quirilos, que está na direção do JT2 aqui da TV Tribuna. Ela traz também as informações esportivas no jornal, de segunda a sexta. Hora certinha do jornal, Geórgia? 18h50. 18h50. É nesse horário aqui que a gente está começando. Sendo que é de segunda a sexta. De segunda a sexta, né? E hoje, sabadão, a gente está trazendo a nossa Resenha Jogo Aberto Pernambuco. E ele, né? A lenda viva, como já definiu Geórgia Quirilos. Muito boa noite, Zé do Carmo. Na verdade, Rembrandt, você me chama de velho numa categoria De retada. velho? Como assim, rapaz? Mas não fui eu quem trouxe essa definição para você. Lembre-se disso. Olha, aqui não é a velha guarda, é a boa guarda. Olha aí, Zé. Gostei. Olha aí. Boa, espetacular. Não, na verdade, rever os amigos é sempre muito bom. Geórgia, quando ela ia fazer entrevista lá, aí os jogadores ficavam todos assim, ei, ela vem a bonitinha ali. Só assim descobre, né, Geórgia? Essa resenha dos jogadores. Aí né? cada um falava uma coisa boa, Sim, né? boa, né? Entendeu? Espera, Era. Não, mas ela não faz aquelas perguntas tendenciosas, não. Que os caras fazem, e aí, o que você... Não, ali é tranquilo. Por sempre que, Zé? Agora, me despertou uma curiosidade. Jogador de futebol tem medo da imprensa, tem medo de repórter? Dependendo Como é da que é fase, isso, Zé? tem. Ah, depende da fase, né? Se você tá ganhando, oxe, a gente tá nem aí. A gente fala no o que céu, quiser, a hora que quiser, Olha só. na distância que quiser. Mas quando tá perdendo... aí Você diz, corre, né? Ei, fulano, segura aí, rapaz. Não fala nada não, senão a gente não recebe essa merda. Então, A espontaneidade, né? aí botou narrando o jogo. Aí, então, o cara que narrou o gol. Ele narrou. Ele narrou o meu gol, não foi o seu. Não foi o meu, foi. Ele não narrou os gols. Gente, o Náutico está jogando, né? Está em campo contra o Bahia. É o último jogo da fase de classificação da Copa do Nordeste. Precisa ganhar, enfim, a situação difícil, mas vamos falar de Série C, né? Projetar, porque esse é o principal objetivo do Náutico nesta temporada, né? É sair dessa Série C. Quando, assim, falando na minha opinião, quando o Náutico anunciou a mudança no comando, eu digo, olha, o Náutico deu uma cartada certa, certeira. Trazer Hélio dos Anjos, um cara acostumado, né, com esse tipo de situação, de competição. E você, Bartolomeu Fernando, você acredita que o Náutico chega? Oscilou, tem oscilado, o Hélio deu um gás, né? A gente vê que animicamente o time melhorou, reagiu, mas ainda está faltando aquele resultado para entrar no G8. É verdade, Rembrandt. Hélio dos Anjos, ele é o tipo do treinador que ele chega no clube e ele consegue fazer algo
para mudar, e para mudar para melhor. Não é daquele treinador que chega no clube e o clube está mal e ele continua mal. Não, mesmo estando mal, ele consegue dar um gás, ele consegue tirar mais do jogador e fazer com que esse jogador venha produzir. Eu acredito no Náutico. Não posso dizer a você que não acredito. Lógico, o time que ele está dirigindo hoje é um time que não responde o que ele quer ainda. Mas o trabalho pode trazer isso. Quem joga de 8 em 8 dias, como é o caso da Série C, tudo é mais fácil. Por quê? Porque você tem tempo de estudar, de fazer teste, de ver um jogador ali que tem uma característica melhor, onde ele vai se enquadrar melhor. Agora, falta muita coisa, porque o time do Náutico, tecnicamente, é um time fraco. A gente sabe disso. Mas se você analisa a fragilidade do Náutico, você não está analisando o comportamento superior do adversário. Está todo mundo ali muito próximo um do outro. E o Náutico pode sobressair. Não tenha dúvida que Hélio dos Anjos ele vai fazer um trabalho, já está fazendo, está surtindo efeito, o time melhorou, tem mais pegada, tem mais alegria que o Náutico não tinha. O Náutico estava jogando em campo sem compromisso nenhum, entrando em campo como quem não queria nada. Mas com o Hélio dos Anjos é diferente, porque ou o cara dá sangue ou sai do time. E você muitas vezes teve a oportunidade, né, Georgia, de entrevistar Hélio dos Anjos. E ele é isso desde que a gente conhece Hélio dos Anjos como profissional, como técnico de futebol, quando ele chegou aqui a Pernambuco, né, com passagens no Náutico, com passagens também no Sport. E acho que o time, se o time não tiver ou não conseguir refletir o que ele é na beira do campo, é difícil de seguir, né? Dos jogadores continuarem com ele. Né? Ele é aquele treinador que vibra, né? Que você sente mesmo a vontade dele ali na beira do gramado. E eu acho que isso contagia, né? Os jogadores, e eu acho que a conversa de vestiário também faz muita diferença. Eu queria destacar aqui que Hélio ainda não pôde, talvez, fazer um trabalho assim mais consistente, porque tem muita gente no departamento médico do Náutico ainda também, não né? conseguiu ter força máxima à Exato, disposição então dele, né? a gente não pode nem dizer assim, ele já está com tudo à disposição e agora vai. Mas eu acredito muito, porque eu sou fã do trabalho dele dos Anjos, você disse aí, a gente já acompanhou ele em vários Também sou times. fã, George. Eu queria até retificar aqui uma coisa assim. Quando a gente fala da fragilidade do time, não é o elenco todo. Tem alguns jogadores que sobressaem. Tem jogadores que realmente eles decidem na bola parada, tem um passe melhor, entendeu? Mas não é um time... Você não tem 2 ou 3 em cada setores, né? Você tem 2 caras bons na defesa, ou 3. No meio campo tem 2 caras bons? Não tem. O Náutico tem um bom aqui, um bom ali, outro lá na frente um pouquinho mais fraco. E é como ela disse, o departamento médico tem decidido muito em relação ao que o Náutico pode produzir e que pode entregar. E você tem, o Náutico perdeu o Paulo Sérgio, né? Que é a liderança técnica, É um cara o com uma principal referência jogador. diária, né, Gilberto? O artilheiro, né? E quando não está no departamento médico, tem suspensão, é um outro problema, né? Aí fica difícil realmente você ver qual é a cara desse time de Hélio dos Anjos. Você vê o perfil, né? O comportamento, mas assim... Quem são os 11? Eu acho que ele talvez não tenha esses 11 definidos ainda, porque ele não está contando com todos, né? Assim, é a minha avaliação. Zé do Carmo, você que esteve já dentro do campo, já esteve na área técnica, Hélio está tentando extrair o máximo desse grupo. Estão chegando aí alguns reforços, o Náutico está trabalhando, está no mercado. Na sua avaliação, na sua visão, ainda precisa de muito? Ou alguns reforços pontuais resolvem essa questão? Abram, infelizmente, ele não estava no começo do trabalho, não é? Para ele trazer... Esse é uma outra questão, né? A gente vê assim, a direção investe tudo em Marquinhos Santos, contrata o cara no ano anterior para montar um elenco, montar um grupo. Depois do primeiro jogo na Série C, demite o treinador. E aí vem Hélio dos Anjos, que não foi o responsável pela montagem, né, Zé? Não, ele já estava, quando contrataram o Marquinhos, ele já estava no mercado. Já Estava livre, né? À disposição. Então, se ele vem e faz o time, talvez a reação já tivesse sido outra hoje. Entendeu? Então, a gente vê que existem coisas boas no Náutico, a atitude dos jogadores é diferente, entendeu? Mas ele não tem a mão de obra qualificada, como o Bartol bem falou, em todos os setores. O elenco, né? Pois é, infelizmente não tem. Mas, aos poucos, os caras vão entendendo o que não é Hélio dos Anjos. Eu já vi Hélio dos Anjos, não é? Porque ele bate de frente com os caras, não está nem aí. A gente fez um jogo e a gente descendo no vestiário do Guarani e aí o jogador começou a falar, tá bem, só reclama comigo. Eu disse, fale baixo que aqui tem comando. Aí o cara, não, professor, não, você falou pra mim.
Não forma menino. Então é esse cara que peita mesmo, mas depois, quando termina os jogos, fulano de tal, levantei a voz, senão a gente não chegava. Tem um outro detalhe também aí que a gente percebe que ele é muito direto nas entrevistas, nas coletivas. Ele fala mesmo, na expulsão, por exemplo, do Paulo Sérgio, ele foi muito realista na conversa com a imprensa. Estou falando aqui porque eu falei para ele, isso é inadmissível, eu não admito esse tipo de comportamento. A expulsão do Paulo Sérgio, né, que ele fez referência. O jogador, como é que ele reage a isso, quando o técnico chega e expõe o jogador numa entrevista coletiva? Bom, na verdade, Rembrandt, Carlos Alberto Silva quase dá em mim. Opa, conta essa história aí, Zé. Você ia apanhando do ex-técnico O jogo Carlos contra o Alberto Silva. Náutico, o Carlos Alberto me tirou do volante, que eu vinha jogando, até fazendo partidas razoáveis, e botou na direita. Aí eu me arretei, eu disse, não é possível um negócio desse, botar na direita aqui, não A tem gente nada está vendo aí a expulsão lá, né? E o momento em que o Hélio dos Anjos estava criticando a atitude de Paulo Sérgio. Mas completa essa história, Entendeu? Aí Carlos Alberto me tirou, aí eu comecei a andar dentro de campo, arretado da vida. Aí quando desceu, aí ele partiu pra cima de lá, eu também parti pra cima dele. Que isso, aí Zé? os caras seguraram. Aí calma. Ih, calma que nada, a gente perdeu o jogo na época lá. Aí se veio na segunda-feira só o homem quer falar contigo lá dentro. Aí Ricardo Rocha diz assim, tá fora. Tá fora, o homem vai sair, discutiu com o homem, meu filho. Aí ele disse, posso escutar o cara? Aí foi lá e só disse, eu errei em ter partido por cima de você. Você também errou em ter levantado a voz. Então, como eu preciso de você, você precisa de mim, 0-0. Voltamos ao normal. Mas Aí, as atitudes acontecem. Quando ele reclamou do Paulo Sérgio, ele reclamou com razão, Gilvan, Rembrandt, porque o profissional ele tem que ter consciência do que está se passando no clube. Claro. O que é que o clube precisa para chegar e atingir o objetivo. E jogador de futebol não é nenhuma criança, não. O Paulo Sérgio sabe disso? Deve saber, tem que saber. Se ele não sabe, não mas tem que ter a obrigação hoje. de saber. Porque, Rembrandt, você sabe que o cara está ali em campo, tem jogador que não sabe se definir o que é um impedimento. É impressionante. É impressionante. Tem muito isso mesmo. Entendeu? O cara faz a falta, segura o cara, rasga a camisa e fica dizendo que não fez. Não, e o cara que vai comemorar, que tira a camisa, que sabe que vai levar cartão que amarelo, que pode prejudicar o time. Que no próximo jogo vai prejudicar o time. Então o profissional ele tem que estar ligado sobre todos os aspectos e de todas as situações que o clube está vivendo. Muito bem, amigos e amigas. Bom, a gente falou do Náutico, agora a gente vai falar do esporte. Mas antes de falar do campo, né, do que o esporte pode fazer aí na sequência da temporada, eu queria só trazer uma análise aqui com vocês sobre as atitudes da direção do esporte, né, de renovar com Pepa depois do acesso. Normalmente isso acontece, né? Os diretores, os dirigentes dos clubes normalmente renovam, fazem proposta, conseguiu o objetivo, vamos dar um contrato maior para você. Foi o que aconteceu com o Pepa, que chegou, o esporte conseguiu o acesso a duras penas, né? Não foi fácil o acesso do esporte. E aí, contrato de Pepa, Pepa monta o grupo e agora é demitido. E aí eles trazem Antônio Oliveira, que fica 4 jogos e não muda nada no time, Georgia. Antônio Oliveira, eu até falei na rede social, Antônio Oliveira piorou o time do esporte, comandando o time nesses 4 jogos. Né? Insistindo com um sistema que a própria torcida já estava pedindo, pelo amor de Deus, essa história de 3 zagueiros não está funcionando com esse elenco. E insistiu e, obviamente, primeiro que ele assumiu, pegou logo aquele jogo do Cruzeiro, né? ele tinha acabado de chegar, e se fosse eu, a treinadora, eu jamais entraria numa de visita fria bonito, dessa. hein? Cartão de visita bom. Cheguei, já vou comandar, tomou uma goleada, mas assim... Mas tem uma boa dessa, né? Que depois do jogo antes do jogo contra o Mirassol, foi o último jogo dele, ele disse, não, eu não estou contando esse jogo não, porque eu cheguei, eram 2 dias apenas, mas é ele quem escalou, ele quem resolveu escalar Matheus Alexandre. E por que ele quem aceitou ficar ali? É isso. Tinha a opção de não ficar no banco, né? Pois é, não tinha o auxiliar técnico que estava treinando a equipe e que estava... César Lucena, que é o auxiliar da casa, conhecia o elenco, sabia quem é, né? Quem é que poderia entrar. Foi quem que estava? O técnico ou o mister? Sabia quem é que estava. É verdade. Do campo. E aí Antônio insistiu, né, Georgia, com isso? Insistiu e deu no que deu, né? E, infelizmente, ele não conseguiu fazer nada, assim, de diferente. Não trouxe um novo ar, né, para dentro da Ilha do Retiro. E eu acho até, inclusive, que o elenco não se deu muito com ele, né? Tem essa história, tem essa né? conversa aí de bastidores e aí, que a relação filho, não era se fácil. Se o elenco não tá junto, olha, tchau. Com tudo isso que aconteceu, eu não tinha demitido. Não, Zé? Não tinha demitido. Não tinha Por quê? demitido, Justifique. porque eu ia esperar
não é? Ou você quer polemizar? Não é polemizar. Eu queria esperar, não é? Esse tempo hábil que ele vai ter, não é? Iria ter para, não é, fazer os seus treinamentos e o time entender o que ele queria. Porque até então ninguém está entendendo nada do que ele queria, entendeu? Porque, na verdade, uma hora ele coloca fulano, então ele ia repetir diversas vezes a maneira como ele queria que o time jogasse. Então eu queria ver isso. Porque é o seguinte, o dirigente, ele é covarde demais. Sabe? O dirigente ele é covarde, porque ele quer tirar o dele da reta, e jogar a culpa em todo mundo. Não, eu fiz a minha parte. Por exemplo, o Yuri Romão, ele estava fazendo aquilo que a grande maioria da torcida queria. Mandou ele embora. Vai mandando o jogador embora. Não, está trazendo alguém, não pode trazer ninguém por enquanto não conversar com o treinador. Mas isso é uma maneira de você levar um time como o Sport Clube do Recife, que passa por uma situação dessa. O seu torcedor não sabe nem mais como se defender por conta dessa má fase. Então, quem é culpado? Não, Pepa foi o primeiro culpado. Quem foi o segundo culpado? Não, Antônio Oliveira. Quer dizer que você não responde por nada. Então, o dirigente, ele pode ver que o dirigente está muito tranquilo. Não estamos estudando, não é? Entrevistando quem vai ser o treinador. Eu nunca vi isso! Deixa eu aumentar uma voz. Eu nunca vi entrevista para contratar jogador. Quem enganar quem você, rapaz? Esse é o nosso Zé do Carro, essa lenda viva, né? Pegou ar. Para a gente fechar essa parte de demissão do esporte, demissão de técnico, Bartô, o executivo de futebol, recém-chegado, deu uma entrevista num dia, garantindo a permanência do técnico no dia seguinte. Não, está demitido. Ou seja, desmoraliza o cara, né, que vai para a entrevista coletiva em nome do clube, falar da permanência do técnico e no dia seguinte, não, porque numa reunião aqui, não conseguimos alinhar os pontos de vista. Infelizmente deu nisso e o cara ficou lá. O que ele falou, apaga tudo o que ele falou, que não vai funcionar. Olha, Rembrandt, eu vejo o esporte na seguinte maneira. Quem dirige o esporte hoje está dirigindo e tomando decisões dormindo. Sabe aquela hora que você está dando cochilo e o filho diz, pai, eu posso tomar água? Pode. Entendeu? Eu posso descer para jogar bola? Pode. Entendeu? E não acorda. Olha, primeiro, o grande erro do esporte foi ter ganho o Campeonato Pernambucano, da forma como ganhou. No maior sacrifício do mundo para ganhar do Retrô, e não ganhou do Retrô, ganhou nos pênaltis. Aqueles rodízios de jogador pegando minutagem, não sei o que ninguém entendia quem era titular. Jogava contra o Decisão, era um time, contra o Vitória era outro, contra o Central era outro. Os erros de Pepa, né? Não aproveitou nenhuma oportunidade para fazer conjunto, para entrar numa competição mais forte. Eu não diria nem mais forte, uma competição de primeira divisão, disputando lugar com times de primeira divisão de alto gabarito. E o time entra totalmente sem nenhum entrosamento. Você não conseguia entender como é que o esporte ia jogar. A preocupação era escalar o time e botar em campo. E cada jogo, um. E outra, você delegar poderes para pessoas dentro do clube, contratar com o dinheiro do clube para responder para quem o que é que foi gasto. Gente, se gastaram com jogadores que iam para o Ceará, como é o caso do Carlos Alberto. De graça, né? De graça, o Ceará não quis. Carlos Alberto nunca foi uma joia de primeira no Botafogo. Nunca. Ele se destacou como profissional, tal, entra no clube, tem um empresário bem-sucedido, vai lá e empurra. É aquela coisa, tem vendedor que sabe vender, que né? sabe convencer, que né? sabe Poder convencer. de persuasão, né? Então, amigo, aí você pega um cara que vem, diretor executivo de futebol, diz, olha, vai para a entrevista e segura que o treinador está mantido e é ele que vai dar jeito, porque nós vamos contratar e vamos mudar. Aí o cara dá uma entrevista de 6 horas da noite, quando é de 10, já está fora. É impressionante. Já desmoralizou o cara, quer dizer, está tudo errado. Ele é um cara que pode ter uma condição boa de administrar, como um gestor, mas para entender de futebol, quem não sabe, pergunta, Rembrandt. É isso. E a gente vai para um rápido intervalo, uma paradinha rápida e volta daqui a pouquinho para falar do Santa Cruz, tá? Não sai daí não, a gente volta rápido com a resenha Jogo Aberto Pernambuco. Gente boa, estamos de volta para a última parte da nossa resenha Jogo Aberto Pernambuco. Um espaço bacana para a gente trocar uma ideia aqui e trazer os comentários
certeiros, às vezes um pouco mais contundentes, mas isso é bom demais, né? Estamos aqui com Zé do Carmo, com Georgia Quirilos e com Bartolomeu Fernando, narrador esportivo de Rádio dos Bons, com categoria. Obrigado, Georgia querido. Quirilos está entre uma lenda viva e um monstro sagrado. A gente já fez isso algumas vezes, não foi, Georgia? Já dividiu o cenário algumas vezes. Poucos anos. Alguns poucos anos. Mas e Zé do Carmo também estava nessa. Zé do Carmo. Já estava numa entrevista com o Fito Neves, que o repórter estava gravando e ele pediu para não gravar o treino, foi você? Eu não Fito Neves não faz tô tempo, lembrada hein, Zé? dessa... Aí disse assim, professor... Eu ainda era de rádio. Aí, né? dá para desligar aí? Aí... Fui eu. Eita, Zé. Conta essa, Zé. Aí a gente... por favor, esse é um lance que a gente está aqui ensaiando para pegar o adversário de surpresa, então não filma não. Aí ela... Beleza, professor? Tranquilo. Mas não era ela que estava filmando, era o aí o cara cinegrafista. filmando, aí disse, professor, tá vendo aquela luzinha vermelha lá? Aí disse, tá filmando. Aí disse, não é possível. Não é possível o negócio da... Aí Fito partiu. Partiu de lá. Aí disse, eu não pedi pra você. Aí, Georgia, não, mas não tava não. Aí o repórter, não, tava não. E não tava. Sai! Fito disse, só dou treino se você sair. Aí a gente ficou todo mundo assustado assim. Eu tô achando que essa não foi comigo, não. É, Eu tô também, confundindo, né, eu tô Georgia? confundindo. Pediu pra Porque eu sair. não tô lembrando se seria uma coisa que me marcaria para sempre. É, certamente. Eu tava Pode com... ter sido uma outra, porque Pito tinha muitas histórias. Muitas. Com repórteres. Bastante. Essa do piloto ligado não foi Aí disse, tá comigo, certo, não. Zé. Aí eu disse, tô com o senhor e não abro. Já que é resenha, Jogo Aberto Pernambuco, na época de rádio ainda, eu era repórter de rádio, aí o professor Duque, Davi Ferreira. O Duque, dando um treino lá no Santa, de manhã, ele marcava um treino à tarde, aí às vezes ele fazia de manhã. E aí, de repente, me deu aquela, eu vou lá no Arruda. Cheguei lá, tava num treino secreto. Secreto não, que eu tava aí. Aí daqui a pouco eu só ouço aquele, ele tinha um megafone, ele... Atenção, você que tá aí na arquibancada, pode se retirar. Aí ele já me viu, aí eu saí ali devagarzinho, mas eu vi o time titular naquela oportunidade e levei pro ar. Que beleza. Bartolomeu Fernando, o Santa tá num momento de graça, né? Tá na Série D, tá numa divisão inferior, né? Na última divisão, mas tá tentando sair dali e tá dando sinais positivos. Rembrandt, olha aí o Santa Cruz como exemplo de treinador, né? O Carequinha, para ganhar uma, meu amigo, era sofrimento. Viu? Itamachule. O Itamar Lachuve, como é um amigo meu que chama Itamar Lachuve. Itamar Lachuve. Para ganhar uma, começava de 6 da noite, meia-noite, estava 0-0. Entendeu? E quando ganhava era 1-0 e no maior sofrimento. Chega o outro treinador, né? Chega aí o Cabo e consegue dar alegria ao time, consegue fazer o time andar, jogar com felicidade, andar tocando a bola, uma garotada jovem, embora tenha 3 ou 4 jogadores que não estavam na época do Itamar Chuve. do Itamar Chuve. Mas, mesmo assim, você vê que o treinador entra e você já consegue sentir o trabalho dele, já consegue ver o trabalho dele. E o Santa Cruz está muito bem, joga com alegria, com vontade, e isso dentro do futebol é fantástico. E o Santa Cruz deve ir longe. Vamos esperar aí esse mata-mata, né? Que é muito complicado. Você sabe que um time, às vezes, está muito bem numa competição de pontos corridos, mas quando entra no mata-mata fica complicado e quando é mata pior ainda, né? É isso. Então, eu acredito no Santa Cruz, tem bons jogadores e o quadro que a gente está vendo agora é um quadro que nos dá essa condição de pensar numa coisa melhor. E Thiago Galhardo, Georgia, esperava-se muito, né? Foi a contratação, segundo o próprio, que mexeu com o Brasil, a contratação de Thiago Galhardo. Sim, foi uma festa quando ele chegou. Mas está dando uma resposta, né? Sim, demorou um pouquinho, né, para engrenar, mas parece que agora tomou conta mesmo ali da situação, né? É um grande líder dentro do time. Verdade. E eu tô achando, o que eu acho melhor aí dessa situação do Santa é ver a torcida vibrando. Impressionante. Né? Porque é uma torcida que já sofreu tanto, né? Já sofreu tanto, assim, com tantas decepções. E agora tá em êxtase, né? Lotando o estádio e voltando a vibrar com o time, e o time vibrando com a torcida, porque essa troca de energia é importante, né, Zé? Bastante. Você que teve muito Não tenho tempo lá dúvida dentro. nenhuma. O que o torcedor do Santa Cruz está fazendo hoje é o que ele ficou engasgado por muitos anos, não é? Aí você consegue, não é, vendo os seus representantes lá dentro jogando o máximo, não é, sendo bem representado, e é claro que você, não é, fica muito feliz com os bons resultados.
E é a única torcida no mundo que tem hora que corre atrás do nada e tem hora que está correndo atrás de tudo. É incrível, né? Não, eu já Porque vi- tem hora que nem divisão tem e está lá no campo, né? Eu já vi torcida do Santa torcendo pelo trator que estava lá, removendo é a a grama, única trocando o gramado, grama né? Gente, isso é fantástico. Isso é um negócio impressionante. Não Só tem amor maior. precisa organizar a chegada do torcedor, né, o acesso ao Sim. Arruda. Se você quer o campo cheio, o estádio cheio, você tem que dar condições para isso. E né, agora Jorge? tem que fazer a biometria facial, né? Então, E é É. importante E é uma pro coisa próprio- complicada, viu? Não é pra fácil própria não. Aí vai demorar segurança do mais torcedor, ainda. não é? Porque tem muitos marginais que se infiltram ali dizendo que é torcedor e a gente sabe que é bandido, entendeu? Uhum. Se ele for reconhecido, leva esse jegue logo direto pro camburão. tem Tanto que que, organizar. Essa participação aí da tecnologia gira uma situação muito importante de controle, Rembrandt. Você não pode colocar uma biometria facial e ela responder 100% da forma que está sendo usada. Tem que ter um tempo, né? Primeiro Marcelo, tem que ter educação para usar o equipamento. Se não tem educação, não vai dar certo. Aquele tumulto ali na catraca, um querendo entrar e o outro querendo entrar sem pagar, Aí é complicado. difícil. Querido Bartô, muito Sou obrigado, seu fã, viu, cara. pela sua vinda aqui. Valeu. Eu tava afim de Já vir acabou, aqui, né? Já Bruno. passou rapidinho, né, Georgia? Bem-vinda. Venha mais vezes. Obrigada. José Delo Carmo, Hombre de Deus, pelo que sim, pelo que não, eu creio que não está bem. muito obrigado a vocês e muito obrigado a Valeu, você que acompanhou valeu, com a pessoal. gente a resenha do Jogo Aberto Pernambuco. Beijo, abraço. Aproveita aí a sua noite de sábado e o seu domingão. Segunda-feira, 1 da tarde, tem um Jogo Aberto Pernambuco, hein? Tchau, valeu.